Era uma noite de fevereiro de 2004, um domingo. Milhões de brasileiros estavam sentados na frente das suas televisões assistindo ao Fantástico, o programa mais visto do Brasil na época. E no meio do programa surgiu uma reportagem que não era sobre esporte, não era sobre política, não era sobre economia. Era sobre um homem de 76 anos que morava em Salvador, na Bahia. Um homem que tinha passado mais de 50 anos de vida visitando enfermos, acolhendo crianças abandonadas, dormindo pouco, comendo pouco, e que, naquela noite, foi acusado diante de toda a nação de uma coisa que, para quem o conhecia, era simplesmente impensável. Plágio. A reportagem colocou no ar trechos de uma carta de 8 páginas datilografadas, assinada por ninguém menos que Chico Xavier, o médium mais venerado do Brasil. A carta tinha sido escrita em 10 de junho de 1962, mais de 40 anos antes. E nela, Chico dizia que diversas mensagens recebidas por ele vinham sendo reproduzidas, desfiguradas ou plenamente copiadas por outro médium, e esse médium era Divaldo Pereira Franco. O Brasil espírita, naquela noite de domingo, congelou. E você precisa entender uma coisa antes de a gente continuar. Essa história tem muito mais camadas do que uma acusação de plágio. Tem uma crise que começou décadas antes da televisão mostrar qualquer coisa. Tem um homem que foi atacado publicamente e que respondeu da forma mais inesperada possível. E tem um conjunto de fatos registrados, verificados, documentados, que até hoje desafiam qualquer tentativa de explicação simples. Fica até o final, porque o que aconteceu com Divaldo Franco vai muito além do que o Fantástico mostrou naquela noite. Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, na Bahia. Era o mais novo de 12 irmãos, o caçula. Filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, numa família que vivia sem folga, numa cidade do interior baiano, onde o sol bate pesado e as histórias se passam devagar. 5 dos irmãos morreram antes mesmo de Divaldo nascer. Quando ele chegou ao mundo, sua mãe tinha 44 anos, e o médico que a acompanhava disse que a criança não teria condições normais de desenvolvimento. Dona Ana não aceitou, e o menino nasceu sadio. Mas crescer naquela casa não foi fácil para Divaldo. Desde muito novo ele via coisas que os outros não viam. Figuras, luzes, formas. Falava com pessoas que não estavam ali. E o pai e os irmãos mais velhos o repreendiam com dureza, convencidos de que aquilo era coisa do demônio. Que o menino precisava ser corrigido. Divaldo levou surras por causa disso. Cresceu carregando aquele peso, sem conseguir explicar o que sentia, sem ter palavras para descrever o que acontecia com ele quando essas visões chegavam. Em 1939, quando Divaldo tinha 12 anos, a irmã Nair cometeu suicídio. Ela havia descoberto que o marido a traía. Nair e Divaldo eram próximos, se entendiam bem, e a morte dela caiu sobre o menino como uma pedra. Mas o que veio depois foi ainda mais perturbador para ele do que a perda em si, porque pouco tempo depois, Divaldo começou a ver o espírito de Nair. Aparecia de noite, com o rosto marcado por um sofrimento que não cabia em palavras. Aparecia implorando ajuda. E Divaldo, sem saber direito o que fazer, carregava aquilo em silêncio com 12 anos, sozinho com um peso que adulto nenhum teria facilidade de suportar. A vida foi passando. E em 1945, quando Divaldo tinha 18 anos, algo mudou. Ele adoeceu. A doença foi severa o suficiente para preocupar a família, e foi numa dessas circunstâncias de fragilidade que ele entrou em contato pela primeira vez, de forma mais organizada, com o espiritismo. Uma senhora chamada Dona Ana Borges foi quem o apresentou à doutrina e recomendou que ele frequentasse um centro espírita. Com a influência dela, Divaldo mudou-se para Salvador. Tinha 18 anos. Chegou numa cidade que não conhecia, sem dinheiro, sem estrutura, com aquela mediunidade que nem ele mesmo entendia direito ainda. Em Salvador, ele foi pela primeira vez a uma reunião espírita. Sentou-se, ouviu a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e então entrou em transe.
E o que veio naquele transe foi uma mensagem do irmão que tinha morrido recentemente. Ele mesmo conta que isso o abalou de um jeito que não tem descrição. Não foi a mensagem em si. Foi a sensação de que aquilo que ele sempre sentiu, aquilo pelo qual tinha sido repreendido, que tinha causado vergonha e medo dentro de casa, tinha um lugar. Tinha um nome. Tinha pessoas que entendiam. Em 7 de setembro de 1947, com 20 anos, Divaldo fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador. Começou numa sala pequena, alugada, no bairro de Itapajipe. Poucos frequentadores, dinheiro quase nenhum, mas ele foi. Todo dia ele foi. E o trabalho foi crescendo devagar, com a tenacidade de quem não tem plano alternativo, de quem escolheu uma direção e não olha mais para os lados. Em 1949, algo novo aconteceu. Divaldo estava voltando de trem com seu amigo Nilson de Souza Pereira quando sentiu de repente uma dor forte no braço. Uma sensação estranha, como uma pressão, como se alguém estivesse empurrando a mão dele de fora para dentro. Um dos presentes intuiu o que estava acontecendo e entregou a ele um papel e um lápis, e a mão de Divaldo começou a escrever, sozinha, rápida, firme, com uma letra que não era a dele. No final, a mensagem vinha assinada como Marco Prisco e dizia que voltaria no dia seguinte, no mesmo horário. Era o início da psicografia. Divaldo ficou perturbado com aquilo. Procurou ajuda, procurou orientação. E uma das pessoas a quem recorreu foi Chico Xavier, já consagrado como o maior médium do Brasil naquela época. Chico o aconselhou, indicou estudos, disse a ele que continuasse, que disciplinasse o dom. E durante anos os dois foram figuras paralelas no mesmo universo, o médium do Norte e o médium do Sul, trabalhando em cidades diferentes, para públicos diferentes, com estilos diferentes. Mas em 1962, algo entrou em colapso. Abril de 1962. Um folheto anônimo de 12 páginas começou a circular pelo Brasil espírita. O título era perturbador. Para onde vamos, espíritas? E o conteúdo era perturbador também. O folheto cotejava mensagens psicografadas por Chico Xavier com textos publicados por Divaldo Franco e apontava o que descrevia como semelhanças impossíveis de ser coincidência. Não eram paráfrases, não eram temas parecidos. Eram palavras, frases, estruturas inteiras que se repetiam. Um mês depois, em 31 de maio de 1962, o Grupo Espírita Emanuel da cidade de Garça, no interior de São Paulo, distribuiu 30.000 exemplares de um novo texto chamado Estudo de Mensagens Copiadas, 30.000 exemplares. No Brasil de 1962, isso era uma tempestade. O texto comparava uma mensagem específica, intitulada Carta do Além, supostamente psicografada por Divaldo em 1961, com uma mensagem de Chico Xavier, psicografada em 1959, chamada Carta a Meu Filho. As semelhanças eram extensas, documentadas página a página. E então, em 10 de junho de 1962, Chico Xavier pegou sua máquina de escrever, a mesma máquina de onde tinham saído mais de 400 livros ao longo da vida, e escreveu 8 páginas para um amigo chamado Joaquim Alves. 8 páginas sobre Divaldo Franco. A carta era dura. Dizia que havia muito tempo as mensagens recebidas por Chico vinham sendo copiadas pelo médium baiano. Dizia que o plágio era sistemático. E dizia mais, algo que ia além da questão literária. Dizia que Divaldo estava naquele momento sendo utilizado por espíritos inferiores. No final, de próprio punho, Chico escreveu: Peço reserva sobre esta carta, que deve ser lida somente para os que possam compreendê-la com espírito de compreensão fraternal. A carta ficou guardada por mais de 40 anos. Enquanto isso, do outro lado, Divaldo Franco continuava trabalhando. Não parou, não desapareceu, não se defendeu em público. O que ele fez, enquanto a crise se instalava nos bastidores do movimento espírita, foi o seguinte: construiu uma escola, acolheu crianças, fundou a Mansão do Caminho. Em 15 de agosto de 1952, 5 anos depois de fundar o Centro Espírita,
Divaldo e seu amigo Nilson de Souza Pereira inauguraram a Mansão do Caminho, em Salvador. Começou num terreno de 78 mil metros quadrados, no bairro de Pau da Lima, um dos bairros mais pobres da cidade. O que havia lá no começo era quase nada. Um abrigo. Um lugar onde crianças que não tinham para onde ir podiam dormir, comer, existir com alguma dignidade. Divaldo começou a dar aulas embaixo de uma árvore, para 5 crianças sentadas em caixotes de frutas. 5 crianças, em caixotes de frutas, embaixo de uma árvore. Esse é o homem que o Fantástico colocou no centro de uma acusação de plágio em 2004. Durante os anos que se seguiram à crise de 1962, Divaldo e Chico não se viram por algum tempo, mas os dois permaneceram no mesmo universo. Os ânimos foram se acalmando, e com o tempo, os dois voltaram a se encontrar em eventos, em congressos, em palestras. Quem acompanhou os dois de perto nesse período diz que a relação entre eles era respeitosa, às vezes afetuosa, que Divaldo sempre se referiu a Chico como o abençoado Francisco Cândido Xavier. Que Chico, por sua vez, em nenhum momento tentou amplificar publicamente o que tinha escrito na carta privada. O próprio Divaldo, quando confrontado pela reportagem do Fantástico em 2004, respondeu sem fugir, sem gritar, sem acusar ninguém de má-fé. Disse que negava a acusação de plágio, que o Espiritismo ensina que uma mensagem tem valor justamente quando é recebida por médiuns diferentes, sem contato entre si, que a isso se chama universalidade do ensinamento, e que se houve qualquer semelhança, poderia ser o que ele chamou de traição do inconsciente, ou então o fenômeno de corroboração, quando espíritos diferentes trazem o mesmo conteúdo por vias diferentes. Essa é a parte que os céticos não conseguem resolver com facilidade, e os defensores de Divaldo também não conseguem resolver com facilidade, porque a resposta exige que você escolha uma estrutura de mundo antes de chegar a uma conclusão. Se você não acredita em comunicação espiritual, então plágio parece a explicação mais simples. Se você acredita, então corroboração espiritual parece possível. E no meio dessas duas posições, há um silêncio que ninguém consegue preencher com certeza. Mas a história não para aí, porque enquanto o debate sobre a carta de Chico Xavier ocupava os círculos espíritas dos anos 1960 e o Fantástico ocupava as televisões de 2004, a vida de Divaldo Franco continuava produzindo fatos que eram difíceis de ignorar, independentemente do que você pensa sobre espiritismo. Em 1990, Divaldo psicografou um livro inteiro em espanhol. O título era Hacia las Estrelas, que em português significa Rumo às Estrelas. Um livro inteiro, em espanhol, por um homem que não falava espanhol, que nunca estudou espanhol de forma sistemática, que não tinha razão técnica para escrever em espanhol, com a fluência e a estrutura que o livro apresentava. O fenômeno recebeu o nome de xenoglossia, que é o ato de falar ou escrever em idiomas desconhecidos e é registrado em literatura parapsicológica desde o século XIX. Mas um livro inteiro é outro nível. Não é uma frase. Não é uma palavra isolada. São dezenas de páginas com gramática, com vocabulário, com coerência textual, numa língua que o autor declarado da mão não domina. E não era só o espanhol. Ao longo dos anos, Divaldo produziu mensagens psicografadas em alemão, em francês, em italiano, em inglês especular, que é o inglês escrito de trás para frente, e em afrikaans, que é uma língua derivada do holandês falada principalmente na África do Sul. Afrikaans. Um idioma que a maior parte dos brasileiros nunca ouviu, que tem falantes contados em escala mundial, que não tem nenhuma relação com a cultura baiana ou com qualquer contexto de vida que Divaldo tivesse atravessado. No 4º Congresso Espírita Mundial, realizado em Paris no dia 2 de outubro de 2004, Divaldo psicografou uma mensagem em francês especular, diante de um auditório internacional. Francês, escrito em espelho. Uma língua estrangeira, escrita ao contrário, em público, sem preparação aparente, num contexto que tornava a possibilidade de fraude praticamente impossível de organizar. Esses fatos são documentados, estão registrados,
Não são invenção de seguidores entusiasmados. São parte de um currículo que foi compilado e verificado por pessoas que estudaram a trajetória mediúnica de Divaldo ao longo de décadas. E tem mais um dado que é difícil de ignorar. O 14º Ofício de Notas de Salvador tinha em seus arquivos a firma reconhecida de uma mulher chamada Carmozina Coutinho Politano, que havia falecido em 1985. Ela tinha um estilo de letra próprio, uma assinatura reconhecível, que qualquer tabelião conhece de cor. Quando cartas supostamente psicografadas por Divaldo, com o nome de Carmozina, foram levadas ao cartório, a tabeliã Sandra Bandeira Caria de Almeida e os funcionários do ofício ficaram impressionados. A letra era igual. A assinatura era igual. Tão igual que eles declararam que a reconheceriam se não estivessem feitas a lápis. Isso foi registrado e publicado na imprensa espírita em setembro de 1991. Mas voltemos a 2004, porque a reação de Divaldo ao Fantástico foi, ela mesma, reveladora. Enquanto o programa ia ao ar, enquanto os telefones tocavam, enquanto o movimento espírita fervia de indignação e confusão, Divaldo não convocou coletiva de imprensa, não acionou advogado, não exigiu direito de resposta em horário nobre. Ele concedeu uma entrevista, respondeu com calma e no dia seguinte fez o que fazia todos os dias. Foi ao Centro Espírita Caminho da Redenção, abriu o caderno e esperou. Esse padrão de comportamento é um dado. Não é prova de nada no sentido jurídico ou científico, mas é um dado que precisa ser colocado na mesa quando se avalia um ser humano. Porque a alternativa é imaginar que alguém que passou mais de 50 anos acolhendo crianças abandonadas, que doou os direitos autorais de todos os seus livros para a obra social, que nunca ficou com dinheiro para si mesmo, que viveu sem luxo numa cidade de periferia de Salvador. Imaginar que esse homem era, ao mesmo tempo, um fraude calculado e um filantropo genuíno é uma contradição difícil de sustentar. Não é impossível. Seres humanos são capazes de contradições imensas, mas é difícil. A Mansão do Caminho, essa obra que começou com 5 crianças em caixotes de frutas debaixo de uma árvore, foi crescendo ao longo de décadas com uma persistência que não tem paralelo fácil na história da filantropia brasileira. Ao longo de sua vida, Divaldo acolheu e criou diretamente 6 centenas de crianças, meninos e meninas órfãos ou nascidos em lares de extrema pobreza. Centenas delas foram registradas como filhos e filhas seus, sem que ele fosse pai biológico de nenhuma. Elas o chamavam de Tio Di, e esse apelido simples, curto, diz mais sobre o que Divaldo Franco foi do que qualquer título honorífico. A mansão cresceu até se tornar um complexo de 44 edificações distribuídas em mais de 80 mil metros quadrados. Hoje, ou melhor, até a morte de Divaldo em maio de 2025, a instituição atendia mais de 5.000 pessoas por dia. Creche, jardim de infância, escolas de ensino fundamental e médio, clínicas com 34 especialidades médicas disponíveis gratuitamente, assistência jurídica, atendimento a idosos, distribuição de cestas básicas para mais de 500 famílias por mês. Tudo isso no bairro de Pau da Lima, que é um dos bairros mais populosos e mais pobres de Salvador. Alguém construiu isso. Alguém foi lá todo dia por décadas e construiu isso. Os livros que Divaldo psicografou ao longo da vida passam de 250 títulos, com mais de 200 autores espirituais diferentes apresentados, segundo os registros do próprio movimento espírita. Esses livros foram traduzidos para 17 idiomas, incluindo albanês, norueguês, húngaro, turco, polonês, russo. 20 obras foram transcritas em braille. Os direitos autorais de todos eles foram doados em cartório para a Mansão do Caminho e outras instituições filantrópicas. Em cartório. Documentado. Um homem que psicografa livros e doa os direitos autorais em cartório para obra social não está tentando ficar rico com o golpe. Isso não é compatível com a lógica da fraude financeira. O que você pode questionar é outra coisa. Pode questionar se a psicografia é real no sentido de comunicação com espíritos. Pode questionar se existem outras explicações para os fenômenos documentados. Pode questionar a xenoglossia, o espanhol, o francês especular, a identidade de assinatura de Carmozina.
Essas são questões legítimas. A ciência não tem resposta consolidada para nenhuma delas. A parapsicologia tem hipóteses. A neurociência tem hipóteses. Mas ninguém tem prova definitiva em nenhuma direção. E é exatamente nesse espaço, nesse lugar de incerteza genuína, que a história de Divaldo Franco vive. Em 1962, quando a acusação de plágio surgiu, Divaldo tinha 35 anos e a Mansão do Caminho tinha 10 anos de existência. O que ele fez diante da crise foi continuar, não parar, não fugir, não se explicar exaustivamente para quem não queria ouvir. Continuar. Em 2004, quando o Fantástico colocou a carta de Chico Xavier no ar, Divaldo tinha 76 anos. A Mansão do Caminho tinha mais de 50 anos de existência. O que ele fez diante da cobertura nacional foi responder com calma, oferecer sua explicação e no dia seguinte continuar. Há um padrão aí. Um padrão que não é fácil de fingir por décadas. O jornalista e escritor Jorge Rizzini, que acompanhou de perto a investigação das mensagens comparadas nos anos 1960, disse que, do ponto de vista literário, o que ele viu era plágio inegavelmente. Ele disse isso para o Fantástico. Não negou. Mas há um detalhe que precisa ser colocado aqui. O próprio relatório da investigação, realizado pelo Grupo Espírita Emanuel de Garça, permaneceu confidencial. Nunca foi publicado na íntegra. Nunca foi submetido à análise independente por grafólogos, linguistas ou especialistas em análise textual que não fossem vinculados ao movimento espírita. O que existiu foi uma conclusão interna, guardada nos arquivos de um grupo específico que chegou ao público de forma fragmentada e com 40 anos de atraso. Isso não significa que a acusação era falsa. Significa que a evidência nunca foi submetida a um processo de verificação que qualquer investigador independente pudesse confirmar ou refutar. E há outro dado que os defensores de Divaldo colocam com frequência. Em todo o período subsequente à crise, entre 1962 e a morte de Chico Xavier em 2002, os dois médiuns não apenas se reconciliaram pessoalmente, como voltaram a aparecer juntos em eventos do movimento espírita. Chico Xavier, que tinha escrito aquela carta dura e privada em 1962, não fez campanha pública contra Divaldo. Não repetiu as acusações em entrevistas. Não exigiu reparação. E Divaldo, por sua vez, continuou se referindo a Chico com respeito. Continuou honrando a memória do colega. Isso é complexo. Chico pode ter se arrependido do que escreveu. Pode ter considerado que a reconciliação era mais importante do que a disputa. Ou pode ter chegado à conclusão, com o tempo, de que o que havia ocorrido tinha uma explicação que ele não dominava completamente quando escreveu a carta. Não sabemos. Não temos acesso ao que Chico pensava nas décadas seguintes. Só temos o comportamento público, e o comportamento público dos dois depois de 1962 foi de coexistência respeitosa. Agora, o que ninguém pode ignorar é a escala do que Divaldo Franco produziu ao longo da vida. Não como argumento para provar que a psicografia é autêntica, mas como dado objetivo de uma existência. Mais de 15.000 palestras proferidas ao longo da vida. 10.000 no Brasil. 5.000 no exterior. Mais de 70 países visitados. 15 conferências como convidado em salas acadêmicas de 14 universidades internacionais. Dr. honoris causa em Humanidades pela Universidade de Montreal, no Canadá. Dr. honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Doctor in Parapsychology pelo ITI da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Mais de 130 cidadanias honorárias, concedidas por municípios brasileiros. E do outro lado dessa escala pública e institucional, o cotidiano da Mansão do Caminho, que não é um dado de vitrine, é um dado de tijolo, de concreto, de criança acordada às 6 da manhã para ir para a escola, de médico atendendo gratuitamente numa especialidade que a família não teria como pagar. Ednilson Pereira foi uma dessas crianças. Chegou à Mansão do Caminho quando a mãe morreu. Ela havia pedido a Divaldo, pouco antes de partir, que acolhesse ele e a irmã gêmea. E Divaldo aceitou na hora, sem burocracia, sem prazo, sem condição. Ednilson cresceu na mansão, estudou na mansão
e hoje trabalha na própria instituição que o acolheu. Quando Divaldo morreu, em maio de 2025, Ednilson disse: "Ele nos deu carinho, limites e valores. Apresentou um Jesus que ama e acolhe." Esse depoimento não resolve a questão do plágio. Não resolve a questão da psicografia. Não resolve nenhuma das perguntas que permanecem abertas sobre a mediunidade de Divaldo Franco. Mas coloca um rosto em cima de um número. Porque por trás de cada um dos mais de 30 mil jovens atendidos pelos programas educacionais da Mansão, ao longo de 7 décadas, há um rosto, uma história, uma vida que tomou um rumo diferente porque aquele centro espírita existia no bairro de Pau da Lima. No Congresso Mundial de Espiritismo de 2004, em Paris, o mesmo ano em que o Fantástico exibiu a carta de Chico, Divaldo Franco psicografou diante de uma plateia internacional. Era 2 de outubro. O ambiente era formal, acadêmico, com representantes do movimento espírita de dezenas de países. E ali, naquele contexto, a mão dele começou a escrever, em francês. Em francês especular, que é o francês escrito em espelho, da direita para a esquerda. A mensagem era atribuída ao espírito de Léon Denis, filósofo e escritor espírita francês, que viveu entre 1846 e 1927. Léon Denis não é um nome qualquer para quem conhece a história do espiritismo. É um dos 3 grandes sucessores de Allan Kardec, o fundador da doutrina. Alguém que conhece a história, que conhece a simbologia, que conhece o significado de atribuir a Léon Denis uma mensagem psicografada em Paris, numa sala onde havia espíritas europeus que conhecem a trajetória de Denis, que podem verificar o conteúdo, que podem comparar o estilo. Alguém assim entende o peso do que aquilo representava. E a assinatura de Denis no final da mensagem foi comparada com assinaturas em vida do filósofo. O debate continua até hoje. Os céticos dizem que a semelhança não é suficiente. Os espíritas dizem que é extraordinária. O que ninguém nega é que a cena aconteceu. Em público, em Paris. Documentada. Existe um fio que percorre toda a trajetória de Divaldo Franco e que não é fácil de romper com um único argumento. A acusação de 1962 tentou romper esse fio. A reportagem de 2004 tentou romper esse fio. E em ambos os casos, o que aconteceu foi que, enquanto o debate sobre a credibilidade do médium continuava em voz alta, o médium continuava trabalhando em silêncio. Não é um argumento de fé, é uma observação de comportamento. Um homem que tem algo a esconder para de trabalhar quando a luz acende. Foge, desaparece, se reorganiza. Divaldo não fez isso em 1962 e não fez isso em 2004. Continuou na mesma cadeira, com o mesmo caderno, no mesmo centro espírita no bairro de Pau da Lima, numa cidade quente da Bahia. Há um ponto desta história que merece atenção especial e que raramente é discutido fora dos círculos de quem estuda o caso com profundidade. A acusação de plágio de 1962 nunca foi formalmente resolvida. O relatório do Grupo de Garça foi confidencial. A carta de Chico foi pedida em reserva pelo próprio autor, e os 2 médiuns continuaram suas trajetórias paralelas por mais 40 anos, sem que nenhum tribunal, nenhuma comissão independente, nenhum processo formal de verificação chegasse a uma conclusão definitiva. O que isso significa? Significa que não sabemos, não com certeza, não com o nível de evidência que seria necessário para um veredicto. O que sabemos é o seguinte: Divaldo Franco nasceu em 1927. Fundou um centro espírita em 1947. Fundou uma obra social em 1952. Foi acusado de plágio em 1962. Continuou trabalhando. Foi exposto publicamente em 2004. Continuou trabalhando. Psicografou livros em idiomas que não dominava diante de públicos, em contextos que tornavam a fraude articulada difícil de conceber. Acolheu centenas de crianças. Doou todos os seus direitos autorais. Viveu sem acumular riqueza. Morreu em 13 de maio de 2025, aos 98 anos, de falência múltipla de órgãos, após batalhar contra um câncer de bexiga desde novembro de 2024. Morreu em Salvador, na cidade que escolheu quando tinha 18 anos.
na mesma cidade onde a Mansão do Caminho ainda funciona. Ainda atende crianças, ainda tem médicos de plantão, ainda tem professores em sala de aula. É isso que sobrou. Não as polêmicas, não as acusações, não os debates nos fóruns espíritas dos anos 1960, nem nas televisões de 2004. O que sobrou é uma estrutura de 44 edificações num bairro pobre de Salvador, atendendo milhares de pessoas por dia, construída por um homem que começou com 5 crianças, sentadas em caixotes de frutas debaixo de uma árvore. Você pode acreditar ou não acreditar na psicografia. Pode ter dúvidas sobre a xenoglossia. Pode achar que a explicação mais simples para as semelhanças entre as mensagens de 1962 é o plágio. Essas são posições legítimas. Ninguém está aqui para te convencer de nada sobre o mundo espiritual. Mas o que não dá para fazer é olhar para a Mansão do Caminho e dizer que nada aconteceu ali, que é ficção, que é construção de imagem, porque prédio de escola não é construção de imagem. Médico atendendo de graça não é construção de imagem. Criança dormindo num lar substituto porque não tem para onde ir não é construção de imagem. Isso aconteceu. Está acontecendo. Pode ser visitado. Pode ser fotografado. Pode ser auditado. E foi feito por um homem que, ao mesmo tempo, foi colocado à prova pelas maiores acusações que alguém pode fazer a um médium. A de que falsifica mensagens dos mortos, a de que copia o trabalho dos colegas, a de que engana o público com uma habilidade que não existe. Tudo isso foi dito sobre Divaldo Franco, publicamente, no horário nobre da televisão mais assistida do Brasil. E ele respondeu do único jeito que sabia. No dia seguinte, abriu o caderno e esperou.